um pau oco. E para tocar algo bueno, deve o homem estar pleno de claridades internas. Para semear coisas eternas, a vida é um bom terreno. Bueno, gente, um prazer estar com vocês aqui nesse nosso bom terreno. Meu nome é Demétrio Xavier, eu estou aqui para a gente ver quem semeia conosco hoje o nosso Comarca Sul. Cultura, Mate e Justiça. O nosso programa na Rádio Temes e também pelo YouTube, compartilhando sempre algo de literatura, de música, de assuntos da cultura, da identidade do nosso continente. E com o prazer de contar com alguma visita, alguém que chega aqui na beira do fogo, faz um alto no caminho com a generosidade de falar das suas coisas, de mostrar a sua arte. Hoje, um cara que coloca claridades internas no violão há muito tempo e tem um enorme reconhecimento por isso. Meu amigo Marcelo Caminha, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Demétrio. Muito obrigado por estar aqui contigo neste momento tão importante. A gente já ocupou alguns outros espaços juntos, já fez algumas outras coisas também lá nas emissoras públicas e agora estou conhecendo aqui o Comarca Sul. A gente fica com uma satisfação enorme e eu tenho certeza que as pessoas, sobretudo, é claro que muito mais gente assiste ao nosso programa, gente de fora do judiciário, mas as pessoas das comarcas lá daquela tua região da campanha, região da fronteira, que estão curtindo, inclusive o nosso Moisa aqui, que diz, eu vou lá ver esse cara, eu gosto muito dele, ele que é de Dom Pedrito, enfim. Claridades internas, né? Esse era o velho Jupanque que falava sobre... O violão é um pau oco. Ele fala como se a gente preenchesse ele. A gente tem o serviço de preencher esse violão. Será que é uma boa metáfora? Será que tu te sente fazendo isso? E aí eu te pergunto como violonista, hoje tu tá com um trabalho já maduro de cantor, de intérprete junto com o teu violão na voz, mas enfim... Essas claridades internas, derramá-las nessa boca de poço aí, é assim mesmo? Eu acho que é assim, e acho que quando a gente... O violão é o companheiro de todas as horas, como eu digo, né? Da gente que convive com esse instrumento, e eu gosto dessa expressão conviver com o violão, porque é muito mais do que aprender. Aprender é apenas um dos contextos, né, da convivência com o violão. E como qualquer outro instrumento musical, mas obviamente este, que tem este formato, né, tão peculiar, que tem essa possibilidade de ser abraçado, né, que tem a possibilidade de ressonar junto com o nosso coração, com a nossa respiração, né, por se tratar de um pau oco, né, como diz no poema, ele aceita e entende tudo que nós sentimos e transforma isso em música. E o melhor é que essa boca devolve também, né? E entrega... Essa coisa de... No trabalho como o teu, né? Tu tá... Eu não sei quantos anos de estrada tu tem. Olha, eu tenho... Mais de dois, né? Eu tenho 42 anos... ensinando violão. É serviço, né? É serviço. Eu tô com 55, então comecei com 13 anos a puxar esse matezito aqui, a dar aula de violão lá em Bagé. Eu sou bagense, né? E foi minha primeira profissão, inclusive. Eu comecei com 7, 8 anos de idade a estudar violão. Em seguida que eu vim para a cidade para entrar no colégio, né? A mãe logo me colocou numa aula de violão por mero destino, porque eu não tinha um gosto, nem um conhecimento que me dizia assim, eu quero tocar violão, né? A mãe me colocou lá para me ocupar mesmo, porque eu estudava de tarde, de manhã não tinha nada para fazer, aquela coisa, guri parado é encrenca, né? Então ela me botou na aula de violão para... Que acerto dessa fronteiriça aí. Né? Mas foi bem casual, assim, entendeu? E aí eu comecei muito jovem, eu comecei a me identificar com aquilo, comecei a principalmente me identificar com o violão, me identificar com a arte musical em geral, né? Eu comecei a prestar mais atenção na música, começou a vir músicas, a música chegar de uma outra forma até mim, porque quem toca um instrumento percebe a música de uma forma bem diferente de quem não toca, né? Justamente por isso, porque quem toca um instrumento tem condições de
de produzir, de tirar a música dentro de si mesmo, né? Então, quando vai receber de fora, recebe também de uma outra forma. E assim foi, assim eu comecei a escutar muitos discos, LPs da época. Eu já comecei com o nativismo, já eu estou falando ali em 79, 80, né? No final da década de 70 ali, teve um LP que foi muito importante para mim, que foi o disco da 10ª Califórnia da Canção Nativa, que tem é magnífico. Que tem os clássicos, dos clássicos ali. E, enfim, eu fui me familiarizando com a música, com as várias vertentes musicais daqui do Rio Grande do Sul, assim como também com a música de baile, com a música de fandango, que eu gostava. A família Caminha, que é a minha família bagense, nós frequentávamos o CTG. Meu avô, seu Ari Caminha, era patrão do CTG Prenda Minha, em Bagé, por muitos anos. Então ali foi o meu início musical e o meu início na cultura gaúcha também. Vale lembrar que a gente vem já estamos na 4ª geração que se saiba, né, de homens vinculados extremamente ao campo, à produção pecuária, né, desde o meu bisavô. E então isso onde é que fica ali no Bagé? A nossa propriedade fica em Lavras do Sul, da família Caminha, fica em Lavras do Sul. Mas os Caminha tem Lavras, tem Bagé, tem Dom Pedrito, né, naquela região ali. Mas eu já aviso que eu sou dos Caminha pobre, não sou dos ricos. Isso aí é uma coisa boa da gente saber, porque caso quem quiser pedir algum cordeiro, né, em Lavras é um campo bem pedregoso, deve ter uns cordeiros bons, deve ter carquejinha, que carquejinha é senha de campo bom para cordeiro. Eu não estou pedindo nada, estou dizendo como um dado peça para os Caminha ricos que estão do outro lado do alambrado ali, né, tio? Tá bom. E assim foi. Aí aconteceu uma coisa muito, muito importante, muito definitiva para mim, assim. Eu, com 14, 15 anos, comecei a conviver com músicos e artistas bagenses, compositores, a nível de Heron Vaz Matos, o Lucídio Dourado, um gaiteiro espetacular que já faleceu, José Armando Carreta, músicos bagenses, Julinho Pimentel. Bagé é um manancial de artistas, né, incrível, assim, principalmente de músicos. Mas no que tange ao folclore argentino e uruguaio, que eu conheci nesta época, e nós nos identificamos muito, inclusive eu e tu, por causa disso, né? Sem dúvida. Por causa desse gosto ao folclore castelhano. E ali eu tive essa convivência e tive esse conhecimento de Atahualpa Yupanqui, de Los Índios Tacunal e todos os vários outros, né, inúmeros, que nós gostávamos muito de escutar. E lá em Bagé tinha um sujeito que viajava muito para o Uruguai e para a Argentina e era muito rico na época lá, o seu Gaspar Pereira, que era, se tem algum bagense aí, vai se lembrar dele. Pessoa fenomenal e que tinha mais de 5.000 discos, LPs em casa. A sala dele era uma sala quadradona assim, e ele mandou fazer, livrando as portas só da sala, que era uma casa imensa, assim, de grande, ele fez de concreto, assim, uma prateleira para os LPs. Olha só. Não é? E tinha disco de todo o folclore argentino. E tu ia visitar ele chegava, fazia um mate e tal, e eu me lembro disso com o Piá, com 14, 15 anos, um dia eu fui lá na casa dele, e ele já pegava uma fita cassete, e já botava ali, ficava conversando contigo, escutando música e te mostrando, mas tu tem que escutar esse disco aqui. Ia lá, pegava o LP Los Chalchaleiros, botava ali, e ele ia gravando as músicas. E quando tu terminava a visita, tu ia embora, tu ia com a fita gravada do que ele tinha. Que beleza de atitude. E aí, e ele era um homem de muito dinheiro, muitas posses, e diziam para ele, seu Gaspar, por que você não viaja pelo mundo aí? O senhor é um homem rico, não é? Ele diz, não, meu filho, eu viajo muito mais do que vocês imaginam aqui, escutando esses discos aqui, dizia ele assim, né? Então, lembranças da infância que hoje se traduzem, Demétrio, neste receita, neste molho, vamos dizer assim, que é o meu jeito de tocar violão, né? Caracterizado bastante pelo folclore mais tradicional, e principalmente pelos ritmos, né? Da Argentina, do Uruguai, o jeito de tocar e tudo isso. Teve um momento que a gente conversou há alguns anos e tu estavas envolvido com a transcrição, não sei se era a transcrição escrita ou a transcrição orelheira, mas com a transcrição de uma gaita muito tradicional para o teu violão. E quando tu toca, sobretudo quando tu toca e canta também, às vezes a gente percebe isso, que tem um ouvido na gaita, e, além de ter um enorme ouvido no violão platino, como tu está comentando,
tem também uma coisa rio-grandense da gaita, de certos fraseados, certos arranjos. Por onde é que ela entra nessa mistura aí? Pois é, a nossa música gaúcha rio-grandense, ou a nossa música gaúcha brasileira, vamos chamar assim, né? Essa fatia brasileira da música gaúcha, ela é muito alicerçada nos ritmos binários, dançáveis, né? Que nos vêm do restante do Brasil, né? Shot, vaneira, esses ritmos que são oriundos, né, dos ritmos. Não vou fazer uma aula de ritmos aqui, porque não é o caso, mas só para contextualizar aqui. E a gaita está dentro dessa coisa por causa dos bailes gaúchos, né? E o violão, ele, embora a gente sempre que se encontra conversa sobre isso, né? O violão seja o instrumento que eu entendo como principal assim do gaúcho, porque acompanha o gaúcho desde o gaúcho primitivo lá, que você tem notícia. Então eu me criei escutando muita gaita, devido aos bailes que eu frequentava, nos CTGs e tal. E a minha informação, como eu tinha pouca coisa de violão assim que eu pudesse me escutar para me espelhar, até para aprender o violão, né? Eu pegava as coisas de gaita e passava pro violão, então, né? Fazia aquela imitação, né? da gaita no violão, né? Aliás, o violão, ele é um instrumento que ele imita alguns instrumentos que são colegas dele dentro do contexto folclórico nosso. Se nós pegarmos uma chacareira, né, por exemplo, a gente vai ter o violão imitando o bombo legueiro, no sentido de vamos pegar onde tem o couro do bombo e a borda do bombo, né? Uma coisa percussiva, né? Percussiva. Nos chamamés, né, na vertente do chamamé, o violão também imita muito a gaita, né? Com os baixos e tal. E eu sempre me liguei muito nisso. Tem uma composição minha que é o violão tocando gaita. Uma introdução dela, né? Eu até posso fazer uma palhinha aqui. Mas claro que sim. Fazer uma palhinha aqui, não toda, só para nós ilustrarmos aqui. Então, esse solo que tem no início chama-se Estâncias da Fronteira, essa música é de Anomar da Vieira e melodia minha. Anomar é um poeta santanense, meu parceiro há muitos anos. E chama-se Estâncias da Fronteira. Então, vou fazer um pedacinho dela aqui, que é um solo de gaita. Guardiãs de pátria memorial dos ancestrais, onde trevais nascem junto ao pasto verde, sangas correndo, açudes e mananciais, pra o ano inteiro gaderio matar a sede, grotas canhadas e o poncho do macegal, para o rebanho se abrigar nas invernias, varzedo grande pra o retoço da potrada, mostrar o vício e o valor das sesmarias, sombras fechadas em imponentes paraísos, onde ressojam pingos de lombo lavado, que após a lida até parecem esculturas, moldando a frente do galpão templo sagrado. Pras madrugadas, mate gordo bem cevado, canto de galo que acordou pedindo vaza, cheiro de flores, açucena maçanilha e um costilhar de novilha pingando graxa nas brasas, e aí vai, né? Que beleza. E tem gente em casa que vai pegando alguma coisa porque tá começando a se meter com o violão, a se atrever com o violão, com a música, mas também tem gente que é do escrever, né? Olha que coisa bem linda essa métrica, porque aí tem 12 sílabas, né? É uma coisa completamente diferente do que costumam ser as métricas de 7 sílabas poéticas sempre do nosso ambiente regionalista. Então, acaba te levando para um ritmo muito bonito também, né?
Realmente muito, muito, muito legal. E esse solo já é um clássico, né? Essa introdução já é um clássico, assim. E ela é bem fundamentada na gaita mesmo. Mas tu me perguntasse ali, eu acho que com mais objetivo, de um trabalho que eu gravei literalmente imitando a gaita, porque eu fiz uma transcrição de uma obra de um gaiteiro, que é o Tio Bilia. Eu acho que foi esse que uma vez a gente é uma coisa muito bonita o resultado que tu achaste ali, né? Porque ali se vê o que a gaita pode fornecer para o violão quando o violão está abraçado em alguém que conhece ele, né? E no caso do Tio Bilia, principalmente a gaita botoneira, a gaita de 8 baixos que ele tocava, depois umas gaitas maiores, mas tudo gaita de botão, né? Fica muito parecido, né, inclusive com o dedilhado aqui da mão direita, né, os arpejos e tudo assim, fica bastante parecido com o violão, né, no sentido, até posso mostrar um pouquinho. E é uma coisa que tu buscaste e que dá certo, a gente consegue escutar isso sem deixar de ser violão, consegue escutar que a gaita tá ali. Vou mostrar uma palhinha do Missioneiro, que é a música mais conhecida do Tio Bilia, Antônio Soares de Oliveira, natural do Santo Ângelo, e que é essa aqui, ó. Então aqui fica se eu fosse tocar na gaita, eu tocaria bastante parecido com isso aqui, né? Que coisa interessante é isso, porque, claro, são instrumentos com uma digitação totalmente diferente. Mas realmente, aí tem algo que tu pegasse uma cruz e tanto. Tem algo que está te interessando cada vez mais? Também quero... A gente aqui abre o espaço para tu falares do que tu quiseres, né? Mas acho que pode ser legal a gente falar do Na Paz do Galpão também, né? Pela questão do trabalho recente, mas tem algo que tem te inquietado, tem te movido bastante, que é a tua condição de solista. Sim. E aí eu vou meter uma colher conceitual nessa história. Do que a gente está falando quando a gente fala em solista nesse caso? De algo que o Marcelo conhece, que ele já mencionou, que eu conheço também pelo tipo de música que sempre me interessou, que é o conceito na Argentina e no Uruguai do cara que toca e canta. Não é o solista do instrumento, porque o Marcelo sempre foi um solista, como violonista que é, no sentido mais castiço do termo. Mas na Argentina o cara diz um solista é um cantor com violão na perna. Um Noel Guarani. Ou aquela ideia arquetípica de um antigo pajador, de um Martim Fierro, o cara que canta com o violão. Esse é um solista. E é isso que tu tem feito, e não apenas isso, tu continua solando violão também, mas é isso que tem te motivado mais, talvez, se eu não estiver exagerando. Como é que é isso para ti e que espaço tem isso no Rio Grande do Sul hoje? Sem dúvida nenhuma, né? Bom, a minha trajetória é bastante antiga, vamos dizer assim, remonta lá de 1998, no sentido discográfico, né? Meu primeiro disco gravado lá. Mas a minha carreira vem até tu perguntasse ali, eu não complementei, de 1985, meu primeiro palco de festival, assim, né? Então, assim, eu tenho que lidar com isso de uma forma que atenda aquelas pessoas que me conheceram como solista e de boca bem fechadinha, louco de vergonha de falar e de cantar muito mais ainda, né? Que eu fiquei muitos anos assim. Então, preparando. Era um refúgio que eu tinha, era uma fuga que eu tinha, assim, baixar a cabecita aqui e ficar no violão, né? Tocando as coisas para não ter que nem olhar para os olhos das pessoas, nem para falar com ninguém. Mas aí depois a vida vai, como acontece com todo mundo, a gente vai criando mais idade, vai amansando mais, vai sentando mais o pelo para as coisas e vai entendendo, né, o que a gente pode ser mais útil, o que a gente pode buscar mais para acrescentar no que a gente faz, essas coisas. Eu sou muito ligado nisso, eu estou sempre buscando, né, o que eu posso melhorar, o que eu posso entregar mais para as pessoas, porque a vida artística é uma entrega permanente. O artista não é aquele que, bom, eu vou tirar férias e volto daqui em 30 dias e nesses 30 dias eu não vou ser artista, né? Se você me dizer, Marcelo, vamos passar 20 dias viajando por aí, né?
Só uma malinha e o violão. Como é que vai ser? O que vai ser minha vida? Quando eu chegar e o violão... Nem pensar. Né? Então o artista, e sem falar nas coisas mais simbólicas assim e mais intuitivas da gente assim, da cabeça, tá sempre pensando, tu escuta uma frase, olha uma paisagem, né? Alguém te comenta alguma coisa, tudo é motivo para tu transformar, na verdade, aquilo ali em uma poesia, em um simples texto, em um simples versito que seja, não é? O artista faz isso, e a gente que quer se intitular artista no bom sentido da palavra, não é aquele famosão lá, né? Superstar, não é isso, né? Artista no sentido de quem faz arte, né? No nosso caso aqui, a arte musical. A gente tem que estar ciente de que vai ser assim. Muitas vezes acontece, eu e a dona Lucy Caminha, minha esposa e produtora, nós estamos em casa às vezes assistindo a um filme, uma novela, uma série, bota o pause na TV lá. Marcelo, mas por quê? Eu tô com uma ideia aqui para uma música, daqui a 5 minutos eu volto aí. Tu espera aqui na sala que eu volto, me dá licença. Né? E aí vem aquela ideia e a gente tem que salvar aquela ideia. Então a nossa vida não é uma coisa que tu diga, bom, artista agora, encerrei o expediente às 6 da tarde, aqui só às 8 da manhã, artista. Como talvez tu já tenha sonhado com um arranjo ou uma melodia. Muito isso. Tem muita gente que conta isso já me aconteceu também. Muito isso, né? Então eu até passo para os meus alunos e discípulos, assim, essas pessoas que buscam conhecimento que a gente pode oferecer e tal, né? Prevenindo isso, né? Sobre isso. E eu acho que todos esses grandes que nós sempre glorificamos a eles, assim, nos reportamos a eles, Atahualpa e o Punk, no nosso caso aqui, aqui do Rio Grande do Sul também, né? Noel Guarani, Senai Maicá, esse grande serviço prestado aí à cultura, inclusive 400 anos das missões esse ano, né? É uma coisa fundamental, que a gente tem que sempre lembrar disso. Estamos aí celebrando essa passagem. Recentemente eu apresentei um espetáculo ali nas dependências ali do Teatro São Pedro, Raízes Missioneiras, cantando e tocando nesse formato violão e voz assim, Noel Guarani, Pedro Hortaça, Senai Maicá e Jaime Caetano Brau, e até recitando poesias também de violão e voz, assim, né? Porque eles são os troncos missioneiros. Eles são a nossa referência, né, Ademir? Tu sabe, Marcelo, que eu gosto muito, isso é uma parte aqui, eu gosto muito dessa coisa dos 400 anos das missões ser considerado 1626, por causa não da data redonda comemorativa dos 400, fica bonito, 2 zerinho. Não é por isso. É por considerar a primeira fundação, que foi atacada pelos bandeirantes e foi preciso um recuo e depois retomar. Assim como Buenos Aires teve 2 fundações, sim, a gente também nas missões precisou de um tempo por causa do ataque das pessoas que vinham prear, sim, escravizar os indígenas, enfim, destruir. Então, este marco é muito importante para uma coisa de um determinado... Não por assim, o nosso lugar aqui não se dobrou, exato, a outra unidade do que viria a ser o país. Não é por isso. É por causa do que se considera uma colonização, né? A coisa mais construtiva, que foi as missões, acabou respondendo e rechaçando a coisa mais destrutiva, que era a onda das entradas e bandeiras, né? Pra gente falar daquele canto aí, o que tu quer mostrar pro povo aí? Depois a gente segue falando desse canto e violão. Uma que tu queira fazer em que figurem as duas coisas. Estamos falando aqui das imagens estabelecidas por a gente, poeta, compositor e tal, né? Das imagens que se formam na nossa cabeça para a gente construir as cenas musicais, né? E essa eu acho que é uma que diz isso. Tenomar da Nube Vieira e Marcelo Caminha, imagens. Não cria imagens, bombeando vão das cancelas, na moldura das janelas, pelas frinchas ou galpões, mas bem montados sobre o lombo de um cavalo, botando pialo em rodeios e marcações. Não cria imagens dos mates ao pé do fogo, envolvidos pelo jogo de alguma angústia encruada, mas sim um grito pra tirar o gado da grota, ou na culatra da tropa que se perfila na estrada.
Não crio imagens de campanha entristecida pela vida enrijecida no compasso da existência, mas da alegria e da emoção das carreiradas nos bolichos beira-estrada pelos fundões da querência. Mas da alegria e da emoção das carreiradas nos bolichos beira-estrada pelos fundões da querência. Não crio imagens na moldura das paredes, embora as mesmas façam licenças ao meus, mas bem montado sobre o lombo de um cavalo, porque assim me vou afora, um pialo junto de Deus. Não crio imagens que acalantem muitas almas, me falta calma pra saudade e solidão. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Que bonito. Que bonito. Tá aí uma parceria que se percebe com que gosto tu estabeleceste, né? Com a Anomar. Mas tem outras, tem outras tremendas parcerias. Eu tenho dois principais, assim, o Anomar Danúbio e o Gujo Teixeira. O Anomar, bem campeirão, assim, dessa coisa de autêntica e de conhecimento campeiro, que ele tem muito isso. Vamos pensar, assim, a linha Jaime Caetano Brown, assim, né? O Anomar seguiu muito essa linha, assim. E o Gujo Teixeira, que é meu parceiro também, que é algo mais filosofal, assim, né? O Gujo com aquele jeito dele, com aquele jeito de escrever, embora conheça muito também o campo, mas ele se dedica a essa coisa mais introspectiva, né? Mais reflexiva. Né? E eventualmente pode até conseguir um cordeiro para nós, para voltar naquele assunto. Estância São Jorge das Cordilheiras, lá no primeiro distrito de Lara. É ele que tá, eu jamais daria o endereço, eu não chegaria a esse ponto, mas enfim, tem, né? Graças a Deus, é o certo. É isso aí. Meu amigo, tu começaste lá em 85 em palco de festival e tu é uma das figuras mais importantes dos festivais do Rio Grande do Sul. Mas os festivais nunca se dispuseram, nunca se apresentaram para... Enfim, nunca tiveram a disponibilidade que a gente gostaria para o solista, para o cara do violão e voz. É assim? Isso te dói um pouco? Te cria dificuldades? Como é que funciona? Não, dói um pouco no sentido, não só por minha causa, mas de outros colegas que fazem também, mas nós precisamos fazer uma reflexão em torno de algumas questões em relação a isso, para que nós entendamos por que é assim. Né? Primeiramente, nós estamos com um movimento de 55 anos, que começa em 71, ali, com a primeira Califórnia, e os festivais, eles têm muito esse viés da coletividade. Né? Então, se eu chegar com uma música num festival, classifiquei uma música num festival, a primeira coisa que eu penso, eu estou dizendo que isso é um contexto geral, assim, que acontece com a grande maioria dos músicos festivaleiros, assim. Né? A primeira coisa é a velha expressão, vou montar o time, né? E aí tu vai chamando um, chamando o outro, chamando aquele outro e tal, e tu sempre pensa desse jeito, né? Até porque nos festivais, e em virtude inclusive agora que as ajudas de custo estão muito baixas nos festivais, a gente pegou uma época, eu não participo mais de festivais em função de outras escolhas, né? Não estou mais lá no front, lá concorrendo nos festivais, escrevendo músicas e tal. Mas quem está hoje, para chegar em casa assim com os trocados mais ou menos que dê para garantir a semana, tá bastante difícil. Ele tem que fazer uma ginástica bastante grande, tem que pegar 3 músicas para tocar, né, que é o limite geralmente, pegar ajuda de custo de 3 músicas, tem que conseguir uma casa de um parceiro para não pagar hotel e essas coisas todas. Né? Então, visto isso, né, a gente também, por uma questão de amizade, de coleguismo, procura preencher, quando se passa uma música no festival, tu procura preencher com aquele limite de 5, 6 pessoas do palco, né? Outra coisa que gerou isso aí também é que uma vez andaram felizmente, uns colegas aproveitadores das oportunidades assim injustas, né? Já estamos falando de justiça aqui. E andaram meio que se aproveitando disso, indo solito mais de violão e voz para pegar a ajuda de custo inteira, né?
E não por uma questão Não, estética. não por uma questão estética. Não, eu vou lá, vou de violão e voz, e ainda faziam o absurdo de errar a música, propositalmente, para poder pegar aquela música e inscrever num outro festival. Mas e ganhar mais uns trocados com aquela música. Né? Echa la lei, echa la trampa. Estamos em pleno judiciário aqui falando isso. Falando isso. Feita a lei, feita a trampa da lei. Sempre. Então aí se estabeleceu nos festivais que teve um período se estabeleceu essa regra assim, olha, quem quiser tocar com 3 ou menos componentes ganha metade da ajuda de custo só. Se restringiu o valor da ajuda de custo para quem tocasse solo, ou tocasse com duo ou trio. É uma forma. Tudo bem, né? Mas... Só que os caras não se avivem dessa forma. Mas mesmo assim, eu se fosse hoje, iria sozinho, violão e voz, cantando assim, tocando do jeito que eu toco, eu não me animaria a subir num palco vendo que tem colegas ali que, por exemplo, poderiam estar tocando comigo e também recebendo aquela ajuda de custo. Tá, entendeu? Então é algo que precisa ser refletido. Agora, voltando assim ao espaço, né, Marcelo, não tem esse espaço no movimento nativista para o solista, como nós estamos abordando aqui, o sujeito de violão e voz, o cara que canta e toca, né, num indivíduo só, não tem mesmo. Nem para concorrentes, nem tampouco para apresentações de shows, né, com raras exceções. Eu acho que tu já fizeste alguma vez que a gente conversa, tu me disse que fez na Califórnia, se eu não me engano. Mas né? sem dúvida é muito difícil. Mas é muito difícil, né? Então a gente não está aqui criticando o movimento nativista, porque eu acho que não é o caso de fazer isso, sim, é o caso de se refletir, como nós fizemos. Talvez, ao mesmo tempo, sugerindo que se crie esse espaço paralelamente, de uma outra forma, num festival específico. Isso seria muito bom, iria buscar uma referência histórica desse gaucho e guitarra, como se diz na Argentina e no Uruguai. Na Bossa Nova, quando o cara vai só com violão, se diz, vai fazer um show violão e banquinho. Violão e banquinho. Isso. Na Argentina se diz gaucho guitarra. Gaucho né? guitarra. É a nossa versão do violão e banquinho. Eu vou te passar um mate aqui. Vamos lá. Vou te pedir licença só para dizer algo do Nicolás Guilhem, para a gente ir encaminhando, infelizmente, o fim desse papo. Puxa. Porque tem que ser meio assim, né? Algo que o Nicolás Guilhem diz a respeito do violão, da guitarra, que é espetacular. Claro que eu não estou dizendo inteiro aqui. Estendida na madrugada, a firme guitarra espera. Voz de profunda madeira desesperada. Sua clamorosa cintura, na qual o povo suspira, prenha de som, estira a carne dura. É o que tu dissesse desse formato do abraço. Eventualmente pode soar, ou pode até ser, reconheçamos, pode ser um pouco machista essa comparação de sempre da mulher, do corpo feminino com a guitarra? Sim, porque se ouviu durante muito mais tempo a voz dos homens violonistas, evidente. De qualquer maneira, é uma bela e justa visualmente, em todos os sentidos, e poética imagem essa, né? E o Nicolás Guilhem, esse grande poeta cubano, diz isso desta forma. É o teu abraço aí que a gente está vendo, de um solista, de um cara consubstanciado. Olha, outra palavra castelhana que eu adoro, que eles usam todos os dias, a gente usa uma vez por ano. Consubstanciado com o violão. É a mesmíssima coisa. É uma peça só, por isso que eu estou chamando ele de solista. Enquanto a gente vai arrematando essa conversa, que eu gostaria de terminar te escutando tocar um pouco mais e que as pessoas escutem também. Te faço 2 perguntas e faço juntas, vai um pacote aqui. Primeiro, sobre aquela paz. Essa paz que tu evoca no teu último trabalho, na tua última gravação. Que paz é essa? O que a gente pode esperar ali? E depois uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui. O que te ocorre se eu te pedir para falar no justo ou na justiça? O que te vem na cabeça? A partir do que tu falaste ou a partir do que for, porque o microfone é teu. A gente tem a arte musical como nossa, passar o mate, como já falamos aqui, né? Como essa grande egrégora que nós estamos mergulhados nela, né? E a música nos faz refletir muito sobre essas questões assim, porque principalmente no nosso
linguajar, no nosso vocabulário, né, melhor dizendo aqui, gaúcho tem muito, se fala muito nisso, né, nessas coisas de paz, de silêncio, de paz de espírito, dos campos, dos lugares ermos, das sangas, dos matos, né, mas paz é algo que parte de dentro de nós primeiro, né, de cada indivíduo, porque eu não acredito que você não consegue instituir a paz mesmo tocando, mesmo pegando um violão e tocando, se você vai tocar aliás, o nosso jeito de tocar, ele traduz muito a nossa personalidade, né? Se você começar a reparar nas pessoas, nos instrumentistas, principalmente nos violonistas, o violão é um instrumento que você tem que fabricar o som dele, não está pronto, né? Verdade. Então, completamente diferente o mesmo violão entre dois. Como ele é um instrumento de fabricar o som, ele é um instrumento que mais proporciona que a gente possa mostrar a nossa personalidade em cima dele. E voltando então à pergunta, a paz é algo que parte do indivíduo. Parte de nós estarmos em paz. Eu estou aqui em paz, por isso que eu estou conseguindo conversar com você, por isso que eu estou conseguindo conversar com o nosso espectador e tocar um violão. E assim, a gente pode estender também para essa palavra justiça, né, que nós estamos aqui na Casa da Justiça, no Rio Grande do Sul, e a gente sempre observa que a gente faz a nossa justiça dos homens, né, nossa justiça que nós vamos até um ponto com ela, mas temos a justiça de Deus. E essa, popularmente sabemos, né, que tarda, mas não falha, como diz o ditado, e é bem certo isso. E nós buscamos ser justos e perfeitos. Nós sabemos que a perfeição e a justiça são duas pedras a ser lapidadas, né? E o nosso arquiteto do universo nos permite que nós, devagarito, a cada passo, a cada golpe de malhete, nós vamos buscando lapidar essa pedra, e essa pedra que se traduz em sermos certos, corretos, e usarmos o nosso bom senso sempre na frente para determinar a nossa condição de chegarmos à sabedoria. Eu vou dar serviço para o povo da imagem aqui, e sabe o que eu vou pedir? Se puderem, focalizem essa marca que está na boina do Marcelo e que está também no violão dele. Se vocês puderem focalizar, enquanto eu vou comentando algo aqui, onde vocês encontrarem essa marca, em termos diretos, o desenho, ou essa marca simbólica, a marca do Marcelo Caminha, vocês vão encontrar isso que nós vimos aqui hoje, que nós ouvimos aqui hoje. Algo que é simultaneamente grandioso, é extremamente forte, poderoso, mas com essa serenidade, com essa paz e com essa humildade, com essa coisa caseira que vocês puderam sentir aqui. Não é só porque nós somos amigos e gostamos um do outro, é porque ele é assim mesmo, e é assim que ele vai passar o discurso dele, musicalmente, ou falando como a gente teve a sorte de escutá-lo aqui hoje. Muito obrigado, tia. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, nós estamos juntos proseando sobre coisas boas, né? É só uma das primeiras, vem muitas pela frente. A gente vai ficar escutando um pouco mais o Marcelo Caminha e até o nosso próximo Comarca Sul.